Bem, pessoal, então eu estava falando para vocês sobre a questão da bomba atômica, né? Que em 1945 a guerra ela já tinha acabado, em junho de 45 ela já tinha acabado na Europa, né? Hitler já tinha sido vencido, né? Ele morre, segundo as fontes mais fiéis, assim, ele morre com um tiro, ele se suicida num bunker, que é um porão, assim, junto com a sua companheira, Eva Braun. Isso está bem relatado num filme chamado A Queda, que é os últimos dias do Hitler, inclusive as estratégias e tal. Quando os Estados Unidos entram na guerra, na verdade, mostrado o poder bélico dos Estados Unidos é tão eficiente que ele acaba definindo a guerra, né? Um filme que eu acho muito legal para vocês verem sobre essa questão é o Resgate do Soldado Ryan, que conta justamente sobre o famoso dia D, né? Que é o dia decisivo, é o dia em que as tropas norte-americanas elas vão até a Normandia, que é uma região da França que está tomada pelos alemães, e ali com uma série de batalhas e tal, eles conseguem vencer um a um as tropas alemãs, né? E com isso eles acabam tomando pontes, tomando regiões estratégicas ali para poder invadir a Alemanha. Os exércitos alemães também já estão deteriorados, né? Tem poucas pessoas que estão ali ainda nos campos de batalha. Hitler, no final da guerra, começa a convocar crianças para pegar em armas e ir para frente da batalha e, enfim, acaba a guerra na Europa. Porém, no Oriente, o Japão, que também tinha essa ideia de conquista, né, de formar um grande império oriental ali, invadindo regiões aqui da União Soviética, Mongólia e China, estabelecendo inclusive campos de concentração dentro da China, eles continuam na guerra, eles continuam. Estamos em guerra sim, vamos continuar. Se Hitler perdeu o azar dele, nós vamos continuar na guerra. E aí, então, eles promovem, e aí tem uma questão histórica aí meio questionável. Os norte-americanos dizem até os dias de hoje, até se vocês forem assistir o filme Pearl Harbor com o Tom Hanks, assistam, é legalzinho, assim, não é grande coisa, mas é legalzinho. A versão norte-americana é que os japoneses fizeram um ataque a uma base naval, uma base militar dos Estados Unidos que ficava na ilha aqui, ó. Então, voltando a esse mapa, vocês observam, aqui tá os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem ainda o território do Alasca, que faz parte, né, dos Estados Unidos, mas existe aqui uma, um pedaço que é o Canadá. Então, entre o Alasca e os Estados Unidos, e o Alasca fazendo parte dos Estados Unidos ainda tem o Canadá, e as ilhas aqui do Oceano Pacífico, que é o maior oceano do mundo, mas, vamos dizer assim, que fica mais perto aqui pelo oceano, chegar aqui no Japão. Então, os japoneses, por suposição, né, por versão histórica do povo norte-americano, eles promoveram esse ataque à base naval de Pearl Harbor, e em resposta a esse ataque, os Estados Unidos, então, lançam a bomba atômica nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Foi no dia 6 e 9 de agosto, então eles lançam a bomba num dia, passa 3 dias e lançam nova bomba numa outra cidade. Com isso, o Japão se rende, diz não, parou, não quero mais brincar de bomba atômica, né? É, Acontecem algumas imposições por parte dos Estados Unidos, por exemplo, quando o Japão se rende, eles são obrigados a acabar também com as suas forças armadas. O Japão até hoje não tem forças militares, eles têm uma marinha mercante. Em 2016, o imperador lá, o chefe o primeiro-ministro japonês, ele promoveu ele tinha a ideia de promover um plebiscito para ver se a população japonesa queria reativar o exército e tal, e parece que ficou meio assim,
metade da população queria, metade disse que não precisava e tal, enfim. Mas isso foi uma imposição da Segunda Guerra Mundial. Também o Japão, ele teve uma constituição, uma lei que foi meio que imposta pelos Estados Unidos por conta da Segunda Guerra Mundial, que é uma constituição que sofreu uma série de alterações e tal, mas o corpo, a estrutura principal da Constituição japonesa até hoje ainda é essa imposição feita pelos Estados Unidos, né? A outra teoria que existe, daí já fica por conta, meio que por conta das teorias da conspiração, é que os próprios Estados Unidos teria feito esse ataque a Pearl Harbor, né? Como uma forma de arrumar um subterfúgio, uma desculpa para eles poderem promover o ataque com a bomba atômica. Sobre a história da bomba atômica, moçada, tem algumas coisas bem interessantes, assim, né? Primeiro de tudo, eu queria indicar para vocês esse livro aqui, que é um livro muito legal. É um livro grande, assim, mas quem gosta de guerra, assim, você lê numa sentada. Os Homens do Fim do Mundo, que conta sobre todas as pesquisas e as descobertas que foram feitas com o objetivo de produção bélica, de produção de armamento para esse confronto, esses dois confrontos mundiais, né? Existe um projeto chamado Projeto Manhattan, né? Que a princípio começou a ser desenvolvido pelo próprio Albert Einstein e o Oppenheimer aqui, que eram estudiosos do núcleo do átomo e tal, por isso os estudos atômicos, que era um projeto que ele basicamente desenvolveu a bomba nuclear, né? Então, existem alguns estudos que falam que esse projeto Manhattan, ele tinha várias bases militares em vários estados norte-americanos que faziam estudos independentes e que cada um desses institutos aqui não conheciam os estudos dos seus companheiros e que num determinado momento eles juntaram todos esses estudos e formaram então a bomba atômica. Basicamente, moçada, quando eu estou em aula presencial, eu geralmente explico certinho assim qual que é a diferença entre uma bomba e outra e tal. Mas aqui por questões de tempo eu vou passar rapidamente. Seria interessante vocês pesquisarem. A bomba atômica que foi lançada sobre as cidades japonesas, a primeira, a bomba de Hiroshima, ela era de urânio, né, que é um material radioativo que ele é raro na natureza, ele precisa ser transformado para poder virar a bomba radioativa, né? E a segunda bomba, a que foi jogada na cidade de Nagasaki, era uma bomba de plutônio, também um material radioativo, mas ele é um pouquinho mais, ele tem mais na natureza, ele não é tão raro quanto o urânio. E a bomba de hidrogênio, ela nunca foi utilizada em guerra, né? Ela é uma bomba que hoje em dia, desde 1954, se proibiu os testes com a bomba de hidrogênio, porque as bombas nucleares, a bomba atômica de urânio e de plutônio, elas funcionam com a quebra do núcleo do átomo, sabe? Então aquela imagem do átomo que a gente vê, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui do átomo, peraí. Bem rapidinho só para vocês visualizarem um pouco assim. Então, o modelo atômico mais aceito nos dias de hoje é mais ou menos esse sistema aqui, né? Então, que no núcleo do átomo você tem essas partículas de prótons e nêutrons que vocês estão vendo aqui. A bomba de plutônio e de urânio, ela funciona com a quebra desse núcleo do átomo. Então, a gente chama que acontece uma fissão nuclear, uma ruptura nuclear. Quebra ali dentro, né? Fissão. A bomba de hidrogênio, que ela tem um potencial, é a chamada bomba mãe, né? Até o coreano lá, o Kim Jong-un, né? Kim Jong-un,
eu nunca sei falar o nome dele, mas ele, quando tava de briga com o Trump, ele falou que ele tinha a bomba mãe e tal, que ele ia apertar o botão, que ia destruir o mundo e parará e tal. Era a tal da bomba de hidrogênio, que ela funciona por fusão nuclear. É uma reação em cadeia. Então, ela tem uma quantidade X de hidrogênio, só que ela vai acumulando com outras partículas de hidrogênio que se encontram no lugar onde ela explode. Então, a explosão dela é gigantesca. Foram feitos testes com essa bomba? Foram. Vocês encontram no YouTube, inclusive, algumas imagens, filmes, né, que fizeram no Pacífico, em regiões que não tinha habitação humana. Porém, é uma bomba, assim, que a consequência dela é a radioatividade. Ó, essa daqui, por exemplo, é um desses testes que foram feitos, né? Uma projeção, pode ver aqui que ela está sendo filmada de longe ali, né? Uma projeção de como que seria, então, o raio o quanto que a bomba ela consegue destruir no entorno dela. Então, essa imagem aqui, ela é interessante porque ela nos mostra isso. Então, quando a bomba ela é detonada num determinado ponto, um raio de 1,5 km em torno dela, ela destrói tudo. Porém, a radioatividade ela pode chegar a quilômetros de distância, que de fato foi o que aconteceu no Japão, né? Ela era chamada de Little Boy, a bomba. Tá aí a bomba que foi lançada sobre as cidades japonesas, né? Little Boy, por quê? Pequeno, menino pequeno, né? Um menininho. Porque imaginava-se que uma bomba com essa capacidade de destruição, ela ficaria um artefato gigantesco. E de fato ela não era tão grande, ela era um troço, assim, pesava algumas toneladas e tal, mas ela não era uma bomba, era um troço muito gigantesco. Tanto que ela foi solta por um aviãozinho. Ó. Aqui tem uma dimensão aqui para vocês perceberem, assim, né? Claro que eu faço assim, parece que é o tamanho de um livro, mas não, é um troço grande, mas não tão gigante pelo poder de destruição que ela teve. Ela foi lançada, deixa eu ver se eu acho aqui, por esse aviãozinho, não é aqui, é aqui. Por este aviãozinho aqui, que é o Enola Gay. Cadê o meu Enola Gay aqui que perdi já? Aqui, ó, esse daqui. Enola Gay era o nome do... Não tem nada a ver com a palavra gay que a gente usa com outros termos, mas era o nome da mãe do piloto, né? E aqui a tripulação, então, que foi levar. Ela abriu-se o fundo do aviãozinho. E uma coisa interessante da explosão da bomba é que ela não chega até... Ela não chegou assim no chão para ela explodir. Ela, a uma certa altura, assim, alguns metros do solo, ela explode ali e forma esse grande cogumelo, né? Que é uma foto que ficou famosa, tem música, tem, enfim, uma série de referências aí no cinema e tal, sobre a explosão da bomba da bomba atômica, tá? Então eu vou parar aqui e aí vou mostrar para vocês os efeitos da bomba atômica nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Assistam a última parte da aula sobre Segunda Guerra Mundial.